Olá, seus lindos! Prazer, me chamo Guilherme e vamos para a nossa primeira aula de física sobre movimento retilíneo uniforme. Primeiro passo, vamos definir o que é posição. Imagine você, que alguém pergunte para você, onde que é a padaria da sua casa? Você tem duas opções de dizer, olha, a padaria, partindo da minha casa, imagina que aqui é a sua casa, tá bom? Olha aqui no ponto zero é a sua casa. É a 2 metros na minha casa direita. 2 metros. Ou seja, você está utilizando você como centro de um referencial. E a posição vai ser isso. Qual é a sua posição? Nesse sistema de coordenadas, sua posição vai estar no ponto zero. Mas você pode falar que a padaria ela se encontra a 2 metros do supermercado à direita. Um exemplo. Então, aqui é o mercado. E os 2 metros, não, melhor, 2 metros à direita não, vou botar 3 metros à esquerda. Aqui. E aqui é a padaria. Ou seja, no centro vai estar o mercado e vai estar a padaria. E você pode falar assim, e a minha casa, ela é indo 3 metros para a esquerda e 2 para cima. A sua casa pode ser aqui. Você escolheu como centro do sistema de coordenadas o mercado. Então, a sua posição vai ser de acordo com esse sistema de coordenadas. Pode parecer que mudou, mas você continua na mesma distância da casa, na mesma distância da padaria. Então, isso não vai influenciar. Então, toda vez que a gente falar de uma posição, vai ser o sistema de coordenadas que a gente está utilizando. E se passa um tempo, vamos dar um exemplo que passe 3 minutos. Você está parado na sua casa, se você não se movimenta. Isso significa que a sua velocidade é igual a zero. Por que, professor, minha velocidade é igual a zero? Porque a definição de velocidade vai ser o quê? A variação da posição pelo tempo. Ou seja, se o tempo passou e você não se deslocou, ou seja, você ficou parado. Esse delta aqui, ele vai significar variação. Então, toda vez que na física que você for ver variação, vai ter esse delta. Perfeito? Então, agora a gente sabe a posição, que a posição pode estar em relação a um eixo de referência, e agora a gente tem a velocidade. Então, a gente vai falar sobre agora especificamente sobre o movimento retilíneo uniforme. E, basicamente, ele tem uma característica, que é o quê? Velocidade ser constante, sempre. Na velocidade constante, no movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante. O que significa a velocidade ser constante? Ela não muda. Então, se você está num problema que vai falar, tipo, vai ser 10 metros por segundo. Ou eu falo, Joãozinho andou do mercado à padaria 10 metros por segundo. Então, esse 10 metros por segundo não vai mudar. Por quê? Porque ele é constante. Perfeito? Então, teremos duas fórmulas para esse movimento. A mais conhecida é a da velocidade média. A velocidade média, ela basicamente vai ser o quê? Vai ser a variação da posição sobre a variação do tempo. É exatamente o que a gente viu em cima. Só que ela tem uma pequena diferença, que é o quê? Ela vai pegar a média do que ia acontecer. Entende? Se por algum acaso a sua velocidade se alterou no meio, eu falei, ela é constante. Mas pode acontecer de ser alterada um pouquinho. Então ela pega o ponto final e inicial. Então vai ser a variação que você teve de posição nesse tempo. Então por isso que é chamado de média. Entende? Então, e essa velocidade média será constante. Perfeito? Sempre quando a gente estiver trabalhando na física, a gente sempre vai ter as quantidades, as grandezas que estão associadas a nossas variáveis. Exemplo, posição, como a gente está vendo aqui, ela pode ser metro ou quilômetro. Não importa se é a posição inicial, que é S0, igual eu estou mostrando aqui, ou a posição final. Não importa qual seja a posição, ou ela vai ser metro, ou ela vai ser quilômetro. Pode ser outras unidades, mas eu só vou tratar essas. Mas vai ser unidade de posição, entendeu? Unidade de deslocamento, melhor. Entende? Assim como o tempo. O tempo pode ser o tempo final, que é o sem o zerinho, e o T0 é o tempo inicial. Ou ele vai ser segundo ou em hora. Ou ele pode ser também em minutos, mas aqui a gente está querendo tratar metros por segundo ou quilômetros por hora, que é o que a gente vai voltar para a nossa equação aqui, ó.
A unidade de velocidade é metros por segundo ou quilômetro por hora. Normalmente é assim que é tratado na física e nas questões que vocês vão fazer do Enem ou da UERJ ou da ESA ou da EA. Normalmente são essas duas, ou metros por segundo ou quilômetro por hora. Isso vai ficar específico na questão. Isso aí não é a gente que vai tratar. Então, precisa estar nessas unidades, senão vai estar errado. Por isso que eu vou ter só metro e quilômetro. Mais pra frente, a gente vai ver como é que a gente consegue transformar de um para o outro. Perfeito? Então vamos devagar. Então aprendemos agora a velocidade média. Vamos agora para a nossa próxima equação, que é a velocidade instantânea. Ela é conhecida como a equação do sorvete, ou a função horária do movimento. Por quê? Porque ΔS é igual a VT. Lembra que ΔS eu sempre falei sobre variação? E variação vai ser o quê? Vai ser posição, nesse caso, né, porque é variação de posição, ou seja, deslocamento. Final menos inicial, sempre será final menos inicial, o ΔS. Perfeito? Se tiver outra parte da física, quando a gente vê que vai ter um ΔV, sempre vai ser o final menos o inicial, sempre. Perfeito? Guarde isso é importante, para você lembrar da fórmula na hora da prova. É igual a velocidade, que igual eu falei é constante, vezes o tempo. Qual a diferença da velocidade média para essa da função horária do movimento, ou velocidade instantânea? É porque é como se antes a gente fosse um filme e a gente tirasse a média do filme. Entendeu? Você está filmando um carro andando, você tirou a média dos dois pontos. Agora é como se fosse várias fotos. Entendeu? Tipo assim, eu quero no instante, no tempo igual a 1 segundo, no tempo igual a 3 segundos, no tempo igual assim, como se fosse fotos. Uma analogia boa é assim, igual um filme, velocidade média, velocidade instantânea seria foto, seria coisa no instante. Perfeito? Então bora. Agora a gente pode passar esse S0 para o outro lado. Como tem lá no canal, qualquer coisa tira dúvida, deixa nos comentários, tá lá nos vídeos de equação do primeiro grau, perfeito? Então, a gente obtém essa equação aqui, onde a função da posição em relação ao tempo é igual a uma constante, que a gente chama de S0, que é a posição onde iniciou o movimento, mais a velocidade vezes o tempo, perfeito? Tem algumas considerações importantes. Primeiro, como trocar de um para o outro, como movimentar essas grandezas. Primeira coisa que é bom que você esteja na mente. Coloca lá ó, no quadro, se você tiver um, coloca na geladeira. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Para quem gosta de jogar, esse aqui eu acho que é mais tranquilo. Por quê? Porque normalmente quando a gente está jogando, até mesmo um jogo online, a gente fala que está com 1k de ouro. Estou com 10k de ouro. Então, esse K significa 1000. Então, você está com 10.000. Então, aqui se eu estou com 1 km, então eu estou com 1000 m, que é metro. Show? Bora. 1 hora tem 60 minutos. Acredito que isso daqui não seja surpresa para ninguém. Só que 60 minutos tem 3.600 segundos. Aí você pode perguntar, professor, mas você falou que minutos não entra. Então, por isso você precisa saber converter de minuto para segundo, de minuto para hora. E passar de hora para segundo e de segundo para hora. Isso a gente vai ver no próximo exemplo que vai estar aqui embaixo. E, por fim, mas não menos importante, a gente consegue literalmente não transformar só a posição, que seria as unidades de posições, que seriam 1 km para 1000 metros, ou 1 hora para 3.600 segundos, ou vice-versa. A gente consegue transformar também as unidades de velocidade. Se você já tem uma velocidade, você consegue transformar ela direto. Como é que a gente faz isso? Se a velocidade está em quilômetros por hora, eu divido ela por 3,6 e eu obtenho ela em metros por segundo. Perfeito? E se eu tenho ela em metros por segundo, eu consigo multiplicar ela por 3,6 e eu obtenho quilômetro por hora. Então, outra coisa muito importante, isso aqui sempre cai, porque se você não souber fazer isso, às vezes a questão só pede isso. É só você multiplicar ou dividir, então você precisa guardar isso. Fechou? Isso aqui é uma parte muito importante da nossa aula. Então, bora. Bora agora para o exemplo, que sem exemplo não dá, né? Vamos lá. Exemplo número 1. João caminhou 600 metros até a padaria em 10 minutos. Qual foi a velocidade média de João em metros por segundo? Como é que é a fórmula de velocidade média? A gente viu lá que é o quê? Velocidade média é igual a deslocamento, que é a variação da posição sobre a variação do tempo. Perfeito? Toda vez que eu vou fazer uma questão, separe os dados. Já descobriu qual é a fórmula? Vamos separar os dados. O que é que ele quer? Velocidade média. Ele quer em metros por segundo? Então, ponto de interrogação, metros por segundo. Quanto foi que ele deslocou? Ele se deslocou 600 metros, porque ele caminhou 600 metros, o João. O João tá atlético. E ele foi até a padaria. E na padaria, leva 10 minutos. Então, a variação do tempo
é 10 minutos. A gente precisa obter ele em segundos. Por que eu preciso obter ele em segundos? Porque a gente viu que a posição é em metro, que é o que ele está pedindo aqui, e o tempo é em segundos. Esse aqui é em relação ao tempo. Perfeito? Como o deslocamento já está em metros, eu só preciso modificar o tempo. E como é que eu faço isso? A gente utiliza uma regra de 3. Perfeito? Então vamos lá. Eu sei que 1 minuto, vou botar aqui 1 minuto, equivale a 60 segundos. Perfeito? Então 10 minutos vai equivaler a quantos segundos? A gente multiplica cruzado. Então a gente tem que x é igual a 60 vezes 10. Ou seja, x é igual a 600 segundos. Como estava aqui, né? Que eu chamei de ΔT'. Perfeito? Então, olha que basicamente, de minuto para segundo, basta você só multiplicar o valor do minuto que você tem pela quantidade de segundos que tem um minuto, que é 60. Perfeito? O que eu faço agora? Olha, agora vai ser como montar um quebra-cabeça. Como assim como montar um quebra-cabeça? Eu já tenho a posição, o deslocamento. Qual é o deslocamento? 600 metros por segundo. 600 metros. Então eu vou botar aqui no lugar do delta S, 600 metros. E o que é que vai entrar aqui embaixo no delta T? Vai ser em segundos, que vai ser isso aqui, ó, 600 segundos. Que eu chamei de x, mas eu botei como delta T'. Perdão. Então eu vou pegar isso daqui e vou colocar aqui no ΔT. Então esse x vai entrar nesse ΔT aqui. Vou até botar ΔT' para vocês não se confundirem, tá bom? Pera aí. Então eu vou pegar esse ΔT' e vou substituir ali. Perfeito? Então vai ser quanto? Vai ser 600 segundos. Como por que eu falei que é um quebra-cabeça? Porque vocês agora só precisam colocar os resultados que você já obteve e ir acoplando. Agora a gente vai dividir 600 por 600. Quanto que é 600 por 600? Isso aqui é fácil, é 1. Todo número dividido por ele mesmo é sempre 1. Então a gente vai ter 1 metro por segundo. Essa foi a velocidade média que o João percorreu da casa dele até a padaria. Perfeito? E assim a gente finaliza a nossa primeira aula de movimento retilíneo uniforme. Vai haver a segunda aula, que ela vai se encontrar aqui no YouTube, sobre exercícios.